Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Sexta-feira 13, parte 8, Jason Ataca Nova York, que é o filme de 1989, dirigido e escrito por Rob Hedden. Mais um vídeo da série Sexta-feira 13 aqui no canal. Tô fazendo uma análise de todos os filmes, o link da playlist tá na descrição. Também chegando perto desse especial de Halloween 2024, revisando franquias, trazendo também discussões sobre o terror aqui no canal. Para começar a discussão, que praga que foi esse ano de 1989 pro slasher, hein? Sexta-feira 13, parte 8, Halloween 5, Hora do Pesadelo 5. Escolha o melhor dessa lista, já adianto que vai ser difícil. Mas chegou a hora, pessoal, de falar sobre o caso do filme em que a Paramount viu que ela não tinha mais como salvar a franquia. A Paramount já notava há algum tempo o desgaste do Jason, o desgaste de Sexta-feira 13, para tentar simbolicamente um chacoalhão. Em Sexta-feira 13, duas ideias estavam na mesa. A primeira era do Jason invadindo um cruzeiro e a outra era do Jason indo para Manhattan. Aí, se você pega as notas de produção, eles não tinham um grande orçamento, eles não tinham como gastar muito em Sexta-feira 13, então o que eles optaram foi o seguinte: faz um mini investimento e acaba articulando essas duas ideias, troca o cruzeiro por um navio qualquer e cria uma Manhattan fake. Uma coisa era ver o Jason na Estátua da Liberdade, eles tinham a ideia de colocar o Jason dentro do Madison Square Garden também, o Jason andando pelas ruas de Nova York, saindo atrás das pessoas, só que eles não tinham como fazer isso. Primeiro porque a gravação em Nova York era muito cara, então eles tinham que criar a sua própria Nova York e foram fazer isso no Canadá. E o que você vai ter no final das contas é o Jason turistando pela cidade, né, em que a franquia se tornou uma sátira de si mesma. Foi um longa que a Paramount notava que eles precisavam revirar muita coisa e não conseguiram. Olha, esse é aquele Sexta-feira 13 que é difícil e as coisas pioram bastante, né? É uma queda muito grande da franquia, que nunca foi uma super franquia. Era uma franquia que ela tentou ser revisada, revisitada, trocar também o eixo de argumento várias vezes, surpresas, e acabou com essa bomba. E eu digo acabou porque depois desse ultimato, aí nós entraríamos numa outra fase da franquia Sexta-feira 13, problemas com o título, troca dos produtores. Esse seria de fato o último filme da era Paramount, da franquia, da saga original, em que eles chamaram um diretor que nunca tinha feito nada no cinema. Um diretor que fez a série Sexta-feira 13, né, que não tem vinculação com o Jason. A Paramount esticou a corda ao máximo e simbolicamente avisou os produtores que era o tudo ou nada mesmo, que não passaria dessa parte 8 se parte 8 não tivesse um bom resultado de bilheteria, o que não teve. A Paramount não produziria mais filmes de Sexta-feira 13 e nós acabamos aqui com um verdadeiro caos sobre ideias mal articuladas, sobre o mau uso do Jason e essa tentativa de criar essa sátira involuntária do que também já foi Sexta-feira 13. Eu não consigo tirar nada desse filme, de verdade. Eu me lembro de ter visto esse longa quando eu era adolescente e agora que eu fui revisitar para trazer essa crítica para o canal, e eu tinha muito a imagem de uma abertura de Manhattan, e aí você pensa que o filme vai ser estabelecido em Manhattan para depois trocar totalmente e mudar tudo, né? Então eles colocam uma introdução que tem uma cena de um ratão, inclusive, saindo lá de uma lata de lixo, apresentam Nova York, apresentam a Estátua da Liberdade e meio que simbolicamente falam: olha, espera um pouco, vamos lá colocar o Jason em Crystal Lake, depois a gente volta. Eles já voltam lá no finalzinho do filme para Manhattan. Jason embarca em um cruzeiro com destino a Nova York, espalhando terror entre estudantes que, de forma desesperada, tentam fazer o máximo possível para chegar à cidade com segurança. Primeiro lugar, gente, a cena de ressurreição do Jason nesse filme é inacreditável. É um remendo que eles tentaram fazer o que eles já estavam colocando em prática na franquia, de trazer uma memória, né, de uma lembrança do que tinha acontecido anteriormente, só que aí, junto de efeitos ruins e tentando dar alguma lógica, se é que isso era possível para Jason, né, do porquê que o Jason entraria no cruzeiro.
Aí eu tenho que lembrar que a franquia Sexta-feira 13, sim, sofreu muito com a questão de classificação indicativa. Os produtores até hoje consideram que foi uma das únicas franquias perseguidas nos anos 80, ou seja, eles teriam que limitar a violência. Aí a saída seria buscar nudez e sexo, especialmente, né, para tentar conquistar o público mais jovem. E isso acaba sendo feito aqui, mais uma vez, de uma maneira bem fraca. Mas aí pelo menos você pensa, bom, o Jason vai para um cruzeiro. E é inacreditável. Que cruzeiro mequetrefe. A forma como ele entra naquele cruzeiro, por si só, já parece uma esquete de comédia. Mas aí tem o capitão todo arrumadinho e tal, e você vê que é um barquinho que sai de Crystal Lake e que teria destino para Nova York. Não tem como, não dá. Não, esse é aquele remendo que não tem o que fazer, é uma bomba completa. Aí dentro do cruzeiro você vai ter um pouco de tudo. Tem os cortes, como eu disse, né, das cenas mais pesadas, então você vai ter apenas a violência sugerida. Mas tem o Jason se escondendo, tem o Jason fofoqueiro, né, porque acontecem alguns barracos dentro daquele cruzeiro e o Jason só observa, e aí depois o Jason saindo para matar seletivamente algumas pessoas. Aí o único diferencial de Sexta-feira 13, que poderia ser a forma como Jason sai atrás dessas pessoas, as mortes, simplesmente não existe. Para piorar, ainda existe uma vinculação com o passado do Jason a partir de flashbacks que cria quase que um terror fantástico no que diz respeito à imaginação, que não faz sentido. Até poderia ter sido posicionado no filme anterior, por conta das visões da Tina. Nesse filme aqui é um filler sem vergonha, baixaria pura. Eles não tinham que colocar em Sexta-feira 13. Então eles ficaram com esse remendo do cruzeiro, a necessidade de ir para Manhattan, no meio disso tentando revisitar as memórias do jovem Jason. Aí tem um momento em que eles tentam, como eu disse, colocar o Jason na fofoquinha, tem um momento que eles tentam criar um psicose à la Sexta-feira 13, que também é vergonhoso. E o problema disso tudo é que você não vai ter um desenvolvimento nem mesmo pro terror, né? Você vai ter cenas aleatórias de pessoas correndo, pessoas tomando atitudes cada vez mais estúpidas, e como eu disse, pega esse ano de 89 pros ícones do slasher, é um filme pior que o outro, é uma decisão criativa mais absurda que a outra. Por mais que você tente isolar que assim, eles não tinham um orçamento para ir apenas para Manhattan, então eles tinham que focar lá no cruzeiro que se torna um navio, que se torna um bote. Né? Por mais que você coloque isso para consideração, a chegada em Nova York dos sobreviventes com o Jason, olha, ela é simplesmente absurda. Porque não interessa as mortes, as coisas traumáticas que aquelas pessoas viram, tem um tempinho ali para cantar Sinatra e para falar assim, olha, nós chegamos a Nova York, o sonho deu certo. Isso é Sexta-feira 13, parte 8. A chegada em Manhattan meio que coloca essa transformação da franquia, né, em que a franquia ela precisa buscar pela meta referência, então vai ter o Jason olhando pro outdoor, o Jason olhando e quebrando simbolicamente a quarta parede, também, né, para o que ele virou, por o que ocorreu com Sexta-feira 13 como um antigo fenômeno do terror que estava em decadência pura. O mais curioso é que a premissa do Jason invadindo Nova York poderia render ótimas cenas, seja nos pontos turísticos, no metrô, nas ruas, e isso simplesmente não é feito. Ele fica atrás do mesmo grupo de pessoas, eles tentam intercalar com uma ação policial nojenta, e no final das contas é Jason turistando por Nova York. É Jason olhando pontos icônicos de Nova York, uma venda só para causar num pôster, causar num trailer, que na aplicação do filme é péssima. Para Sexta-feira 13, parte 8, nota 2. E aí a reação foi tão ruim, mas tão ruim, que a Paramount desistiu da franquia. Ela fez uma negociação bem complexa que eu vou explicar no próximo vídeo, para se livrar dos direitos, mas pelo menos segurar o nome Sexta-feira 13. Essa briga que ocorreu entre o final dos anos 80 e começo dos anos 90, agora ainda está na justiça, e se você se pergunta por que não tem um novo filme Sexta-feira 13, é justamente por essa disputa que envolve
direitos e título nos Estados Unidos versus mercado internacional. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!